Fala, pessoal! Tudo bem por aí? Vamos dar sequência ao estudo da nossa legislação, da nossa Convenção Americana de Direitos Humanos. Já tivemos uma aula introdutória, já passamos pelos primeiros 7 artigos da nossa convenção, artigos importantíssimos para a sua prova. E agora a gente dá sequência aí a partir do artigo 8 da nossa lei. Pois bem, o artigo 8 diz que toda pessoa tem direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro do prazo razoável por um juiz ou tribunal competente que seja independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela ou para que se determinem seus direitos e obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Olha lá, o que fala pra gente esse artigo? Fala o seguinte, olha, você está sendo processado ou você vai processar alguém, ou seja, vai ser parte em um processo, você tem que estar dentro ou diante de um tribunal ou de um juiz que seja, primeiro, competente. Tem que ter competência, não é qualquer pessoa, não é qualquer tribunal. É um tribunal que seja competente para aquela situação. E principalmente que ele seja independente e imparcial, tá? Quando a gente fala de independente, é um tribunal, um juiz, um órgão do judiciário que não dependa de outro órgão, que não dependa de outra opinião, de outro país, de outro estado. Não, ele é independente. Ele pode agir conforme a legislação determina, mas com independência, sem depender de outras decisões, de outras formulações. Não, ele tem independência. E, principal de todos aí, imparcialidade. Ou seja, quando vão duas ou mais pessoas para frente do juiz, aquele juiz ali, ele tem que ser ímpar, ele tem que ser imparcial. Vão estar as partes, aqui a gente no direito, a gente faz o desenho de um triângulo, onde estão as partes aqui embaixo, geralmente são duas, né? Fica uma numa ponta, outra na outra. E aí em cima está o juiz. Ele olha de cima, de forma que ele consegue ver igualmente aqui o lado desse e o lado desse. E aí ele decide, sendo justo e imparcial. Seguindo as determinações legais, é claro, ele tem ali como termômetro, como parâmetro a lei, mas ele vai decidir com imparcialidade. Não porque ele acha melhor, porque ele acha assim, porque ele já viveu aí aquilo. Não. Ele tem que ser imparcial e decidir de acordo com aquilo que é justo e legal. Belezinha? Então, quando falou de processo, de ser ouvido, de passar por um processo, lembrem desses termos. Tribunal ou juiz competente, principalmente independente e imparcial. Ok? Isso serve para as acusações penais, mas também para a de natureza civil, trabalhista, fiscal ou qualquer outra. Envolveu o judiciário, tribunal, juiz competente, independente, parcial. Fechou? Tópico 2 aí dentro do artigo 9, tópico daqueles do asterisco. Cadê? Vem cá minha canetinha. Asteriscozinho maroto aí. Nesse tópico, porque ele cai também muito em prova. O que fala ele pra gente? Toda pessoa que é acusada de um delito tem direito que se presuma inocente, enquanto não se prove legalmente a sua culpa. O que é isso, gente? Quem já estudou direito penal, direito constitucional, presunção de inocência. Todo mundo é inocente até que seja declarado ou que seja provado como culpado. Então, se é cometido um crime e tem ali uma pessoa que muito provavelmente foi ela que cometeu, ela vai ser investigada, ela vai responder um processo, mas durante todo esse tempo, ela tem que ser presumida inocente. Ela só pode ser declarada culpada daquele crime, que dentro do nosso exemplo, a partir do momento que já tem um processo inteiro, já tem uma sentença que falou que ela é culpada. E aí essa sentença não cabe mais recurso também. Certo? Então, a presunção de inocência até que se comprove legalmente a culpa. Presunção de inocência. Durante o processo, toda pessoa tem direito à plena igualdade e a garantias mínimas. Então, além da presunção de inocência aí prevista no artigo, nós ainda temos uma listinha com as chamadas garantias mínimas dentro do processo ou durante o processo. Que garantias são essas? Primeiro,
direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete quando não compreendeu o idioma. Imagine um argentino que é preso no Brasil. Vai lá passar por delegado, por juiz, por autoridade, ter processo e tal. E aí o povo fala, ele não tá entendendo nada. Tem como ele se defender? Tem como ele praticar ampla defesa, sendo que não tá entendendo o que o povo tá conversando? Não, né? Então, uma garantia mínima que tenha esse tradutor, que tenha esse intérprete, no caso do acusado não compreender a língua ou idioma falado. Certo? Tradutor ou intérprete gratuitamente. Ele não pode ser cobrado por isso, não. B. Comunicação prévia e pormenorizada ao acusado das acusações formuladas. Lembra lá que a gente conversou que a pessoa que é apreendida ela deve ser comunicada os motivos da sua apreensão? A acusação, as acusações formuladas contra ela? Olha aqui de novo, dentro das garantias mínimas. Então, foi preso? Está sendo preso, na verdade? Comunicação prévia e pormenorizada, simplificada, direta ali, sobre a acusação que está sendo formulada contra aquela pessoa. C. Concessão ao acusado de tempo e dos meios adequados para a preparação da sua defesa. Então, ele tem que ter uma defesa. Todo mundo que está diante do tribunal, está sendo acusado de algo, tem direito à defesa. E para que seja preparada essa defesa, tem que ter tempo e meios adequados para isso. D. Direito do acusado de defender-se pessoalmente ou assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se livremente e particular com seu defensor. Imagine, a pessoa está lá respondendo um processo, ela pode se defender ela mesma, pessoalmente? Pode. Cena de filme, né? O próprio réu levanta e se defende? Pode. Durante o interrogatório, quando o juiz está fazendo as perguntas, ele pode se defender? Pode. Então, essa é a defesa pessoal. Além disso, também tem o direito à defesa por um defensor, pessoa que é especializada naquilo. Advogado, né? Um defensor público. Então, tem direito de ser assistido por um defensor à sua escolha. É ele quem vai escolher quem é o advogado dele. Liberdade para contratar um advogado particular, por exemplo, se não tiver condições, um representante da Defensoria Pública, certo? Além disso, o direito de se comunicar livremente e em particular com seu defensor. Então, tá lá, antes da audiência, quero conversar com meu advogado. Vai lá no cantinho, conversa, ninguém olhando, combina o que vai falar, o que não vai falar, o que é bom para defesa, o que não é. Então, tem esse direito? Claro, isso chama-se ampla defesa, tá? Tem direito, sim, vai conversar com o advogado lá em particular, só os dois. É os dois que vai fazer a defesa ali, não é? A defesa pessoal, pelo réu, pelo acusado, e a defesa profissional pelo defensor. Então, os dois vão ali, combinam, conversa livremente e em particular. Perfeito? Direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado. A pessoa que não tem condição de pagar um advogado vai ter um defensor público ou um defensor dativo, tá? Remunerado ou não. Então, pode ser um defensor público ou um defensor dativo. Não tem condição de pagar, o Estado vai lá e coloca alguém para defender. Certo é que sempre tem que ter um defensor junto com o acusado. Segundo a legislação interna. F. Direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e obter comparecimento como testemunhas ou peritos de outras pessoas que possam lançar a luz dos fatos. Então, durante o processo, vai ser chamada as testemunhas, pessoas que conhecem ali do fato, que conhecem os envolvidos, que presenciaram o delito, enfim, chama aquelas testemunhas e a defesa pode inquirir elas, ou seja, fazer pergunta para elas, assim como peritos. Então, precisou fazer uma perícia aqui de balística, de corpo, de veículo, enfim, precisou fazer alguma perícia. Esses peritos também podem ser inquiridos ou devem ser inquiridos. A eles perguntados, apresentam os quesitos para que possa trazer luz, lançar luz sobre os fatos, esclarecer a história. G. Direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem declarar culpada. Se o réu, se o acusado não quiser falar nada, ele pode? Direito de silêncio. Não quero falar, não quero responder. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo.
Então, pode usar disso aí, de não falar nada? Pode. Perfeito. Ninguém pode ser obrigado a falar contra si, produzir prova contra si. E H, direito de recorrer da sentença para o juiz ou tribunal superior. Então, teve o processo todinho lá, todas as garantias, tudo bonitinho. No final, teve uma sentença que não foi boa para o réu. Não foi boa para o acusado. O que acontece? Ele pode recorrer dessa sentença para um juiz ou tribunal de instância superior. Belezinha? Entendido? Podemos seguir? Tópico 3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza. Obviamente, né, gente? Se a pessoa vai confessar, ela tem que confessar por livre e espontânea vontade. Ela quer confessar. Agora, se faz com coação, obriga a pessoa a confessar, aí não tem validade nenhuma. Se torna não só inválida, como ilegal. Beleza? Então, a confissão, ela é espontânea. 4. O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. Já vi cair muito também esse tópico aqui em questão. O que quer dizer isso? Você respondeu o processo inteiro, chegou lá no final, teve uma sentença, foi absolvido. Você conseguiu provar que você é inocente. Pronto, aquela sentença passou em julgado, transitou em julgado, não tem mais recurso, finalizou o processo. Você pode ser de novo submetido ao mesmo processo pelos mesmos fatos? Não, você já não provou que você é inocente? Você já não foi absolvido? Então, ali acaba, encerra, coisa julgada. Não tem mais que te acusar dos mesmos crimes ou pelos mesmos fatos. E os 5 aí, o processo penal ele deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. Então, a regra é que ele é público. Se for lá no fórum, nas secretarias lá das varas e querer analisar os processos, constar os processos, via de regra você pode. O processo penal é público. Qual é a exceção? Quando é necessário para preservar o interesse da justiça. Exemplo, crime de dignidade sexual, para preservar a intimidade da vítima. Crime que envolve criança, adolescente, porque são considerados hipossuficientes. Crime de comoção social, para também não acabar atrapalhando o processo, divulgando em mídia, aquele bafafá todo, então envolvendo política, essas coisas todas. Então, nesses casos, quando for necessário para preservar o interesse da justiça, pode aqui ser uma exceção sobre a regra e deixar de ser público. Belezinha? Podemos seguir? Artigo 9, vamos lá? O princípio da legalidade, é o título aí do artigo. O que fala o artigo pra gente? Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que no momento em que forem cometidas não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave do que a aplicável no momento da perpetração do delito. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente será será por isso beneficiado. O que quer dizer esse artigo 9 para a gente? Vamos entender aí. Primeiro tópico aí do artigo, primeiro momento dele. Fala que ninguém pode ser condenado por ação ou omissão que forem cometidas e que não sejam consideradas delituosas. Então, imagine só, o exemplo que eu sempre dou. Saí na janela aqui e dei um grito. Posso ser presa por isso? Aí vamos analisar as legislações penais e as legislações extravagantes, que tratam de crimes também, que tipificam condutas. Lá tem alguma conduta do tipo sair na janela e dar um grito, pena, prisão, não sei o que, não. Né? Até onde se sabe, sair na janela e dar um grito não vai ser crime. Eu posso ser condenado por essa minha ação, que não é considerada delituosa? Não. Não posso ser condenado por ação ou omissão que no momento em que eu cometi não era considerado crime. Não era considerado delito. Ponto final. Beleza. Amanhã, os
os deputados, senadores, corpo legislativo do Brasil acordou com a pá virada, decidiu criar um crime. Falar que gritar na janela é crime a partir de então. Aí eles vão lá, criam o crime, volta, não sei o que, criou o crime. A partir de dia 1º é crime gritar na janela. Aí dia 2, Isabela vai lá, bota a cabeça na janela e grita. Aí eu posso responder e ser condenada por esse crime? Aí sim. Porque lá no dia 1º tipificaram a conduta. Falaram que essa ação é crime. Se no dia 2 eu fui lá e pratiquei a bendita da ação, o que eu fiz? Cometi crime. Então, o que antes eu tinha feito e não era considerado crime, ok, não tenho que responder. Mas se depois que a conduta virou crime, eu fui lá e pratiquei, aí sim eu cometi crime. Isso a gente chama de princípio da legalidade. É o que está escrito lá no artigo 1º do Código Penal, que fala o seguinte pra gente, que não há crime, tá aí na tela, ó, não há crime sem anterior que defina. Então, para ter crime, tem que ter uma lei que prevê que aquela conduta é crime, que defina aquela conduta como crime. Certo? Da mesma maneira, o mesmo artigo 1º prevê que não há pena sem prévia combinação legal. Então, para eu ter uma pena de prisão, por exemplo, tem que estar escrito lá na lei que gritar na janela, pena de prisão, pena de detenção, reclusão, que são as penas privativas de liberdade. Tá? Então, tem que ter uma lei definindo a conduta como crime, também definindo a pena, para que só então elas possam ser aplicadas. Princípio da legalidade. No mesmo artigo, nós temos ainda um outro princípio, que é o da retroatividade, que fala que se essa lei mudar depois, ela só pode retroagir, ela só pode andar para trás se for para beneficiar o delinquente. Então, ninguém pode ser punido por fato que lei deixou de ser considerado crime. E a lei posterior, ela só retroage em benefício para favorecer o agente. Beleza? Compreendido aí o artigo 9? Podemos seguir? Artigo 10, vamos lá então. Direito à indenização. Todo mundo gosta, né? Toda pessoa tem direito de ser indenizada, conforme a lei, no caso de haver sido condenada por sentença passada em julgado por erro judiciário. Acontece isso, Isabela, na prática? Acontece isso aqui, ó, erro do judiciário? Demais, gente. Nosso judiciário é abarrotado de serviço. E quem trabalha ali são pessoas humanas, todo mundo erra, né? E quando é muito serviço, é muita coisa para errar. Então acontece e muito. No caso de ter alguém que foi preso lá com sentença passada em julgado por erro judiciário, a convenção diz que essa pessoa ela tem o direito de ser indenizada conforme a lei, tá? Direito de indenização. Fechou? Artigo 10. Vamos para o artigo 11? Proteção da honra e da dignidade. Primeiro tópico. Toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e o reconhecimento da sua dignidade. Quando a gente fala de honra, nós estamos falando de um direito mais subjetivo, de algo mais interno, que não é palpável. Quando a gente fala de vida, por exemplo, é algo mais concreto, né? Tá vivo, você tá vendo que tá vivo. Morreu, acabou. Integridade física, você tá vendo ali, a pessoa não tá machucada, não tá nada, a integridade física dela tá preservada. Mas quando a gente fala de honra, como que eu vou saber se a honra daquela pessoa foi, de certa forma, atingida? É algo muito subjetivo. Mas certo é que a legislação determina que toda pessoa tem direito que se respeite a sua honra. Como falasse para você, olha, você não pode sair por aí xingando ninguém, difamando ninguém, caluniando ninguém, injuriando ninguém. Meça suas palavras. Então é isso, tá? Respeitar a honra dos outros e reconhecer a sua dignidade. Tópico 2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas na sua vida privada, na sua família, seu domicílio, sua correspondência, nem ofensas ilegais à sua honra e reputação. Então, tudo que é arbitrário, que é feito assim, ó, sem olhar se é bom, se é ruim, se tá legal, se não tá, se tá previsto em lei, se não tá,
é arbitrário. Abusivo é quando passa por cima, sabe que existem as previsões, sabe que existe um limite e abusa, passa por cima, simplesmente ignora esses limites. Isso é arbitrário, isso é abusivo. Se agiu com ingerência disso, de maneira arbitrária, abusiva, e atingiu a vida privada de alguém, a privacidade, família, domicílio, correspondência, você está violando. E ninguém pode ser objeto dessa violação, tá? Por isso que a gente tem direito a sigilo de correspondência, ninguém pode abrir a carta, a correspondência que é agente, para mim, por exemplo, direcionada, ninguém pode abrir por mim. Da mesma maneira, ninguém pode entrar na minha casa sem que eu autorize. Ninguém pode sair futricando meu celular sem que eu deixe. Privacidade. Tá? Tudo isso tem que ser preservado e protegido. Tópico 3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra ingerências ou tais ofensas. Então, não pode acontecer e a lei ainda tem que nos proteger dessas interferências, dessas ofensas. Perdão. Para ilustrar aí para vocês, nós temos os chamados crimes contra a honra. Nós temos a calúnia, nós temos a difamação, nós temos a injúria. Todos esses atingem diretamente a nossa honra e são penalizados. O Código Penal está lá e tipifica essas condutas. Então, se você vai lá e imputa falsamente um crime a alguém, você está caluniando. Se você vai lá e difama alguém, fica inventando coisas da vida dos outros, você está caluniando. Você vai lá e, de certa forma, atinge alguma qualidade física, alguma característica da pessoa, você está injuriando. Tudo isso é crime contra a honra. Como a lei protege a nossa honra, o causador, o autor, vai ser penalizado. Belezinha? Entendido? Podemos ir para o artigo 12? Vamos lá. Artigo 12. Liberdade de consciência e religião. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crença, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião e suas crenças, seja de forma individual ou coletiva, tanto em público como em privado. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião e suas crenças ou mudar de religião e de crenças ou de crenças. Preste atenção. Se você quiser ser católico, você pode. Se você quiser ser evangélico, você pode. Umbandista, religião criada lá no Oriente Médio, que chegou no Brasil. Islamista. Pronto, liberdade de religião. Você pode professar a religião que você quiser, tá? Toda pessoa tem direito à liberdade de religião. Olha aí, mais uma liberdade, né? Lá dentro daquelas que a gente falou, de locomoção, de expressão, de opinião, de compra, de venda. Aí, liberdade de religião. Você escolhe a religião que você quiser, tá? Ah, mas não é uma religião, você quer... É uma liberdade de consciência, então. Você escolhe acreditar, uma crença, tá? Pode fazer conforme quiser. Esse direito vai implicar não só você ter aquela religião como sua, professar aquela fé, como também mudar de religião. Ah, eu não quero mais ser dessa religião, quero mudar. Pode? Claro, tá aí sua liberdade. Eu posso divulgar, eu posso professar minha religião? Pode, perfeito. Igual tem alguma religião que vai nas casas para evangelizar as pessoas, eles podem fazer aquilo? Pode, divulgar aí a fé deles. Perfeito. Tem uns que ficam panfletando no sinal, em lugares públicos. Pode? Pode. Posso também ter uma religião sozinho, de maneira individual? Pode. Um montão de gente? Pode. Posso ter meus cultos lá, professar minha fé em público? Pode. Pode ser no privado também, dentro de casa, dentro dos templos? Pode. Tá? Liberdade de religião. É claro que, conforme já conversamos antes, toda liberdade tem limites. Nenhuma liberdade é desacerbada. Então, a religião tal fala que tem que pegar e matar, tomar o sangue, não sei o quê. Ué, peraí. Não quer dizer que para você exercer essa sua liberdade de religião, tá atingindo o direito da vida do outro, aí nós vamos ter que rever aqui essas liberdades, colocar os pesos e as medidas para ponderar os direitos e as liberdades, tá?
Você tem o direito amplo de professar, de divulgar, de praticar, de cultuar, beleza. Mas não vai atingir o direito do outro, senão vai ter que se responsabilizar por isso, né? Claro. Outro tópico aí é que ninguém pode ser objeto de medidas que restringam, que limitem a liberdade de religião. Então, o Estado ele não pode limitar, do tipo, a religião tal não pode. Ou religião tal tem que obedecer tal limite. Isso é ilegal, tá? Não pode ser objeto de restrição, de limitação, essa liberdade de religião. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita unicamente às limitações prescritas em lei e que sejam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde e a moral públicas e os direitos e liberdade de mais pessoas. É o que eu acabei de falar para você. Imagine só, religião tal fala que tem que sacrificar o animal de tal forma que não sei o quê. Se para aquela manifestação religiosa, manifestação da religião, está ferindo, por exemplo, o direito do animal, que entra lá na parte dos direitos ambientais, aí pode haver a limitação. É uma limitação prescrita em lei. Não existe lá o Código Ambiental, os direitos animais, tudo. Existe. Então, vou poder passar por cima dessa lei por conta da manifestação da religião? Aí não, né? Aí pode limitar. Beleza? Então, a lei pode trazer limitação? Pode. Assim como a lei pode limitar qualquer outro direito. Qualquer outra liberdade também vai acontecer aqui com a religião. A regra é que seja ampla, que não seja limitada. Mas em casos específicos, com limitações legais, podem ser aplicadas. Tópico 4. Os pais, quando for o caso, os tutores têm direito de que seus filhos ou pupilos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Então, o pai pode mandar o filho lá para a escola dominical, para os encontros de jovens crianças das igrejas, para a catequese. Pode fazer isso? Pode. Os pais, os tutores, né, quem cuida ali da criança, do adolescente, ele tem o direito de ver seus filhos, de ver seus pupilos recebendo essa educação religiosa e moral. Pode sim fazer esse encaminhamento ali, cuidar das crianças enquanto elas ainda estão em formação e não sabem muito bem escolher sozinhas. Então, pode sim. Esses pais, esses tutores têm esse direito aí de escolha sobre seus filhos ou seus pupilos. Belezinha? Artigo 13, vamos lá? Liberdade de pensamento e de expressão. Outro que merece um asteriscozão imenso. Nem chegamos nesse artigo ainda e já tínhamos comentado várias vezes sobre ele, né? Liberdade de pensamento e liberdade de expressão. Vou deixar aqui com o asterisco marcado para a gente comentar sobre ele no próximo bloco. Vou encerrar esse bloco agora e a gente volta no próximo já comentando sobre o artigo 13. Belezinha? Até daqui a pouco.